Eita glória, que dia abençoado, maravilhoso. Calor, né? Mas graças a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E assim como nós precisamos do frio, também precisamos do calor. Eu, por exemplo, tinha muita roupa para lavar, então eu lavei, graças a Deus. Irmãos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, né? Temos lutas, temos batalhas, mas também todo dia somos agraciados com muitas bênçãos, com muitas vitórias. Aqui também, irmãos, não faltam lutas, não faltam provas, mas eu tenho vivido dias de orações respondidas. Coisas que muito tempo eu orava, hoje eu estou colhendo as lágrimas, né? As lágrimas das petições, de tudo que eu pedi ao Senhor. Hoje em dia eu tenho colhido. E eu tô tão feliz, gente. Eu tô muito feliz mesmo, porque Deus é fiel, Ele é bom, Ele é justo e verdadeiro. Bom, irmãos, vamos para mais uma experiência com Deus. Às vezes eu conto experiências, às vezes eu conto testemunhos. É o que o Senhor botar no meu coração, né? O que Ele falar, eu conto. Então, gente, hoje eu vou falar que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não importa se é rico, pobre, não importa se você tem condições, se você não tem, se as pessoas se as pessoas te excluem, o Senhor, Ele não exclui ninguém. Ele ama a nós, Ele ama a todos os pecadores, Ele só não ama o pecado. Então, quando Ele nos chama, Ele nos dá uma nova vida. Ele vai nos tocando em nós e as coisas que não estão no agrado dEle vão sendo modificadas nas nossas vidas. Então, vamos lá, gente, para mais uma experiência. Fiquem sabendo que eu sempre oro por cada um de vocês, cada inscrito, tá bom, gente? Aqueles que não são inscritos eu também oro. Todo mundo que passa aqui no canal eu oro, mesmo eu não sabendo quem é, mas Deus sabe. Ele tá lá, né, do céu, Ele vê a todos nós. Ninguém passa despercebido, não importa o quão fundo nós tentamos nos esconder, ninguém passa despercebido. Então eu oro muito e eu agradeço muito a cada um de vocês. A você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? A todos, abençoe o canal deixando seu like, tá bom? Curta, compartilhe, comente, tá? E não deixe de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe. Vamos ler, gente, em Mateus 19, do 13 ao 15, que diz assim: Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Gente, assim como tem pessoas que, em vez de ela controlar uma criança, ela é controlada por ela, também existem muitas pessoas ignorantes, perdoem a palavra, tá, gente? Mas que não veem valor nas crianças. Gente, as crianças, elas são o futuro, entendeu? Elas são o amanhã. Então, as crianças são importantes, elas importam tanto que o inimigo das nossas almas tem atacado as crianças com tudo que ele pode. Se nós vermos aí as notícias, todo dia ele investe contra a vida de muitas crianças. Então, se você tem sido ignorante, né? Quando a criança vai para a salinha da igreja, ela não vai para brincar. Ela vai aprender da palavra. Ela tá ali para ela aprender. Eu, como uma tia da salinha, as crianças, ali é um culto. Mesmo que chegue o momento da brincadeira, porque tem que ter, porque eles são crianças. Mas
mas eles também prestam o culto deles. E até na brincadeira, eles estão sendo ministrados. Então, a criança não vai para a salinha para brincar. Ela vai para aprender. Então, se você tem o costume de falar para o seu filho, vamos lá na salinha para você brincar, não faça isso. Porque muitas vezes chegam as crianças e elas não querem fazer o devocional, não querem orar, ler a Bíblia, não querem nada disso. Porque já foi imposto na cabeça dela que ela vai ali só para brincar. Não é assim, tá, gente? A salinha é a extensão do templo, tá? Então a criança vai para aprender. Foi através de muitas salinhas que eu fui, que hoje eu continuo firme na presença. Entendeu? Muitas coisas foram ministradas desde que eu era criança. E hoje eu colho os frutos dessas idas às salinhas, dos aprendizados que nós aprendíamos lá, dos louvores, das mensagens passadas. Tá bom, gente? Então aqui os próprios discípulos estavam, desvalorizando as crianças. Mas o Senhor, como ele não rejeita a ninguém, ele diz: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha, toda a criança inocente, porque hoje em dia as crianças estão parece que eles estão se amadurecendo um pouco mais rápido, infelizmente, mas a maldade se multiplicou muito e tem afetado até as crianças, Mas toda criança que ainda é inocente, que ainda não sabe discernir, ter o discernimento, elas são, é delas o reino dos céus. Então, criança, ela é muito inocente. E é sobre isso, gente, que eu vou falar hoje. Gente, quando eu era criança, gente, a nossa diversão era quando chegava algum feriado. O principal era o Dia das Crianças, que a minha mãe, junto com as minhas tias, elas levavam todas as crianças, da família que morava perto, levava a gente ou para a Quinta da Boa Vista ou para a praia. Gente, e era tão bom. E eu ficava tão ansiosa para que chegasse esse tempo que, gente, não é como exemplo, tá? Não tomem como exemplo crianças, não tomem como exemplo, tá bom? Mas eu tô falando da inocência de criança. Eu ficava tão ansiosa para esse dia, porque era um dia tão divertido. E aí eu, minha prima e minha irmã, nós brincando no quintal. Várias vezes nós fizemos isso. Quando minha mãe descobriu, ela já até brigou com a gente para que a gente não fizesse de novo. Que ela falava: o Senhor é o culpado, parem com isso. Nós ficávamos, como a gente ouvia, na salinha indo para a igreja, nós ouvíamos que muitas vezes pediram sinais e o Senhor respondeu. Então, nós fomos lá e falamos: Senhor, poxa, Senhor, a gente orava, olha só, nós três, a gente orava e falava: Senhor, nós queremos tanto ir para a praia, Senhor, mas a gente não sabe se vai chover ou se vai fazer sol. Tá dizendo que vai fazer sol, mas muitas vezes acaba chovendo. E nós falávamos: Senhor, se for fazer sol, pisca o sol 2 vezes, pisca o sol 3 vezes. E assim nós saberemos que nós iremos realmente para a praia ou para o passeio, Gente, e a gente terminava de orar e olhava para o céu. E não é que o sol piscava. O tanto das vezes que a gente pedia, o sol, ele fica parado, gente? Parado. Mas quando a gente falava, a gente olhava para o céu, fazia. E parava de novo. Gente, é uma coisa tremenda. Que assim, eu ficava maravilhada. Eu nunca eu tive dúvida da existência de Deus por causa dessas coisas, sabe? O Senhor, ele sempre respondia até as coisas mais bobas, como isso. O Senhor é um Deus tão ocupado, com tanta gente para cuidar.
Mas, sabe, ele não nos desprezou, ele não foi ignorante conosco. Sabe, ele nos respondia e isso ali alegrava muito o nosso coração. E dali, gente, a gente tinha certeza absoluta, mesmo que eles falassem, não, gente, eu acho que não vai dar sol. Nós falávamos, não, vai dar sol sim. E uma vez que foi a vez que a gente contou pra minha mãe, eu falei, mãe, vai dar sol sim. Sabe por quê? Porque nós pedimos um sinal a Deus e ele respondeu o nosso sinal. Então vai ter sol, não importa se chover antes do dia, mas no dia vai ter sol. Aí foi que minha mãe falou, não faça mais isso, para com isso, que não sei o que, que não sei o que. Mas, gente, era tremendo, sabe? Ver que o Senhor, ele nos responde, ele é um Deus de relacionamento. Ele se relaciona conosco. Aí a gente pensa, ai, nossa, um Deus tão grande e nós tão pequenininhos. Nós tão pequenininhos, tão insignificantes, mas ele, sabe, o amor dele é tão grande. Que até isso, pra que ele precisava ter respondido? Mas ele respondeu, porque ele é um Deus de amor. E, gente, as nossas idas a esses passeios era tão divertido, sabe? Muitas vezes as crianças da família, tinha até filhos de vizinho que iam também, e elas não, minhas tias e minha mãe, elas compravam grandes quantidades de coisa para fazer vários lanches, para levar todo mundo, levava até as crianças que não tinham dinheiro. Então, muitas vezes, crianças que não iam fazer nada, não iam ganhar nada, nos feriados, ia só ficar em casa. Muitas vezes os pais nem tinham tempo para a criança, elas se divertiam também indo com a gente. Gente, era uma muvuca. Imaginam algumas mulheres e um bando de crianças. Era um bando de crianças. Que eu lembro que teve uma vez que a gente estava indo na praia de Copacabana e meu primo, ele dorme à toa, ele dormiu. E ele já era, sabe, um rapazinho. Mas aí quando todo mundo desceu do ônibus, que foi fazer a contagem das crianças, aí alguém falou, calma aí, cadê o fulano? Aí falou, ué, ele tava lá no ônibus, ele tava dormindo. Ah, aí que a gente lembrou que ele dormiu, gente. E ele ficou dentro do ônibus. Na hora de descer é tanta confusão, gente. Imagina só algumas mulheres adultas com um bando de criança. Então era uma confusão tão grande. Um tinha que cuidar do outro. Nós crianças, né? Nós para ajudar elas, nós cuidávamos um do outro. Mas quem estava cuidando dele acabou se distraindo também. E ele foi embora, passou e daí começou todo mundo correr atrás do ônibus, gritando nessa gritaria toda. O motorista foi e parou o ônibus, aí ele acordou, né, nesse meio tempo. E era tão bom, gente, era uma coisa tão abençoada que eles nem cobravam passagem das crianças. Eles falavam, não, hoje é feriado, né, para as crianças, então nós não vamos nem cobrar. Deixa as crianças se divertirem. Então, gente, era uma bênção mesmo. E o Senhor, ele é maravilhoso. Aqui em Mateus 18, do 3 ao 5, diz assim: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Então, gente, valorizem as crianças. Não desvalorizem, tá bom? Crianças são importantes, elas são o futuro, né? Elas são o futuro e é por isso que o inimigo tem tentado destruir elas. Mas vamos levantar, né, um clamor. Eu oro, ainda mais sendo mãe, sendo tia da Salinha. Então nós sempre oramos pela vida das crianças. Porque o inimigo ele tem se levantado com fúria total, porque ele sabe que através de crianças Deus também age. Eu lembro que uma vez, no evangelismo infantil, nós entramos e pregamos a palavra a um bando de adultos e muitos aceitaram o convite, né, de ir na igreja. Então, gente,
invista na vida das crianças, tá bom? Invista na vida dos seus filhos também. Ore os seus filhos, passe em óleo ungido, porque o inimigo não tá de brincadeira, tá bom, gente? O Senhor, Ele guarda e as crianças são como flechas. Nós que apontamos a direção que ela deve chegar. Então plante uma sementinha no coração do seu filho e você vai ver que o dia da colheita vai chegar e você vai ficar maravilhado, tá bom? Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus, tá bom, gente? Não há motivo melhor para se criar um filho do que criá-lo para Deus, tá bom? Beijo, gente, até o próximo vídeo, tchau!